Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Que o Senhor esteja ministrando sobre a minha vida, que Ele esteja direcionando as minhas palavras, que nós possamos sair daqui ricamente abençoados pelo fluir do Espírito Santo que já está aqui. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Isso mesmo. Deixa eu só ver uma coisa que eu questionar. Tem como apagar essa luz, por favor? Deixar essa aqui, que é meio claro. Assim, acho que dá para ver. Obrigado, irmãos. O Espírito Santo tem falado no meu coração já há algum tempo. Ele tem me trazido à mente, só para vocês terem uma ideia, nas últimas 3 mensagens, 3 cultos, eu vi 2 aqui na igreja, 1 em outra igreja, o Senhor falou a mesma coisa. E todas as vezes que tem a oportunidade de trazer a palavra, a gente fica com muito tremor do Senhor. Só que o Espírito Santo tem testificado no meu coração, e hoje ele já testificou no meu coração no devocional do Leandro. Então, irmãos, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra muito grande nesse lugar. Amém? O Espírito Santo, ele está aqui e ele está querendo trabalhar as nossas vidas. A minha, a sua, a sua, a sua. E eu preparei um material sobre o tema de Romanos 12. Paulo, todos sabem que Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. E foi uma pessoa muito abençoada. E o Espírito Santo trabalhou muito na vida dele. E no livro de Romanos, que é um livro complexo, tem um aspecto teológico muito pesado, não é muito fácil de entender, são 16 capítulos. Até o 11º capítulo, Paulo, ele fala sobre as misericórdias do Senhor, sobre a graça, sobre os fundamentos da fé cristã. No capítulo 12, que é onde nós vamos conversar, ele começa a falar sobre a prática dos fundamentos da fé cristã. Ou seja, ele fez a teoria e no capítulo 12 ele falou: agora nós vamos ver na prática. Então, irmãos, essa mensagem de hoje é para ser prática na sua vida. Amém? Quando nós olhamos, dá para ver que é um pássaro? Dá para ver? Tá? Como é que o pássaro voa? Com as asas. Com a asa? Com as duas? É de propósito aquele risco ali, justamente. O que significa aquelas asas? Obrigado. Ficou melhor assim. Uma asa é a teoria, a outra é a prática. Então, nós temos sido muito bons em teoria. Se perguntar aqui, todo mundo conhece tudo. Todo mundo lê a Bíblia, todo mundo ora, mas e na prática? Vocês vão entender o que eu chego. Eu vou ler no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer saber a vontade de Deus? Amém. Quem aqui conhece a vontade de Deus? Quem aqui quer viver a vontade de Deus? Amém. Amém? Então eu vou contar um negócio para vocês. Você vai descobrir a vontade de Deus hoje, na sua vida. Amém? Quando nós vemos
Presta atenção nessa imagem. Não dá para perceber. Dá para perceber que tem uns peixinhos? Dá? Vamos pensar que aquilo ali é um aquário, tá? Está escrito ali: não vos conformeis com este mundo. Quando? Vocês já viram um aquário? Experimenta fazer assim, sem peixe, tá? Por favor. Mexer assim no aquário. O que vai acontecer com a água? Vai ficar girando, não vai? Se eu sou um peixe e estou parado, o que acontece comigo? O que acontece comigo? Eu vou acompanhar, não vou? O peixe vai ficar rodando ali, não vai? Não é difícil ir contra a correnteza? Então, não se conformar com esse mundo tem a ver com ir contra a correnteza. Não olhar para as modinhas, não olhar para aquilo que é fácil. É difícil ir contra a correnteza. Vocês sabem disso? Na escola, no trabalho, em casa, o ambiente que nós vivemos ele prepara para pegar a gente de surpresa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Sabe por quê? Transformai-vos é do grego, derivado de uma palavra grega, que nós não temos essa. Vamos falar um pouquinho de português. No português, a nossa língua, a gramática, tem voz ativa e voz passiva. Quando alguém faz alguma coisa é voz passiva, quando alguém sofre alguma coisa é voz ativa e passiva. Essa voz, transformai-vos, é uma voz média. Só tem no grego. E o que significa essa voz média? Significa o seguinte: que ao mesmo tempo que eu faço uma ação, eu sofro uma ação, ao mesmo tempo. Por isso está escrito: transformai-vos, não sede transformados. Significa que alguém age em você e você age ao mesmo tempo. Ou seja, são duas forças agindo. Deus agindo em você e você também agindo. O poder do Espírito Santo agindo na sua vida e você, pela força de vontade, na graça do Senhor Jesus, trabalhando para poder ser transformados. E transformados o quê? Transformados naquela que é a vontade do Senhor das nossas vidas. Que nós sejamos como o Filho dele, primogênito, que morreu na cruz, foi, e é, e vai ser. Que nós sejamos santos. Então, esse transformar-nos tem a ver com não só mudança de atitude, tem a ver com mudança de entendimento. Entendimento é algo relacionado à nossa mente, não relacionado ao nosso coração. Já vou explicar. Por isso que nós precisamos ser a imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente fala de ser imagem e semelhança do Senhor, o que nós pensamos? O que eu penso? Como é que eu posso ser imagem do Senhor se eu sou pecador? Meu Deus, existe uma coisa chamada graça, mas a graça vem com responsabilidade. Alguém aqui sabe o que é legalismo? Se na palavra só tivesse legalismo, nós não teríamos a graça. Mas se nós tivéssemos só a graça, haveria libertinagem. Por isso, que nada mais é. Desculpa, eu estou meio confuso, tá? Já explico. A graça requer responsabilidade do jovem, do adulto, do pai, do filho, de todos os papéis que nós exercemos na nossa vida. Então, para você usufruir da graça de Deus, você precisa ser responsável e cooperar com a graça de Deus na sua vida. Você já vai entender. Pronto, eu gosto dessa foto. Esse transformar-nos, o que é aquilo ali? Alguém sabe? Aquele negocinho ali no meio? É um processador.
Transformar é usada duas vezes só. Essa palavra só foi usada duas vezes no Novo Testamento. Alguém pode me ajudar aí a abrir 2 Coríntios 3,18? E outra pessoa abrir Mateus 17, 1 e 2. 2 Coríntios 3,18 e Mateus 17, 1 e 2. Alguém achou? Achou? Lê para mim. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Amém. Coríntios. Fechou? Portanto, todos nós, com o seu rosto descoberto, refletimos a glória de Deus Senhor. Essa glória vai ficar cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém. Esse transformar tem a ver com isso. Olha o contexto que ele usava. Quando o Senhor foi transfigurado e quando nós ficamos. Perdão, eu vou dar um exemplo mais fácil, que é para deixar prático o nosso negócio. A gente está muito teórico, tá? É de propósito isso. Quer ver? Todo mundo já viu isso na vida, né? Então, isso aqui é uma metamorfose, tá? Metamorfose de um besourinho. Um ovinho que virou uma larva, que virou uma pupa, que virou um adulto. Ok? Isso é uma metamorfose. O que tem a ver metamorfose? Tem a ver com transformação, e transformação de vida, e transformação de natureza. Natureza carnal para natureza espiritual. Eu estou falando da luta da carne contra o espírito. Mais um. Eu sou evolucionista agora. Viram ali ou não? Quem é evolucionista aqui? Quem é evolucionista? Amém? Essa brincadeira o homem, quando ele evolui, ele se ajoelha debaixo da cruz do Senhor. E é ali que ele tem o verdadeiro valor, porque ele se torna filho de Deus, e filho de Deus tem a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna? Amém. Vocês estão dormindo? Então tá bom. Vamos lá. Transformai-vos por meio da renovação do entendimento. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é o seguinte: nós somos divididos, de acordo com Tessalonicenses, em corpo, alma e espírito. Eu tirei uma. Dá para dar um zoom ali? Vai com a setinha para cima, por favor, Cris. Ó, a parte rosa é a nossa carne. A parte azul é a nossa alma. É o nosso corpo, nossa alma, e o centro é o nosso espírito. Quando você e eu recebemos a Jesus, nós ligamos o nosso espírito com Deus. Ok? Ligamos, a gente estava com o espírito de Deus. Não, a gente foi lá, ligou o espírito com Deus. Nós acendemos para as coisas espirituais. Coisas que nós não víamos, nós passamos a enxergar. Coisas que para nós eram loucuras, deixaram de ser. E nós passamos a entender um pouquinho mais do mundo espiritual. Só que nós temos um probleminha. E o probleminha é da nossa alma. Porque a alma é o dodói. A alma, ela é que tem a emoção, ela é que tem o intelecto, ela tem a vontade. A nossa vontade. Alguém aqui tem problema com a vontade? Alguém tem? Como é que a gente faz, meu Deus, para matar essa vontade?
A gente quer matar a vontade, né? Mas matar a vontade não é matar a vontade de fazer a vontade. É sacrificar a vontade, ok? Vamos lá? Explicado isso, nós precisamos entender isso. Se você já tem o Espírito Santo de Deus em você, quando você recebeu Jesus, Ele te ligou com Deus. Eu vou ler. Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Qual é a importância da verdade na sua vida? A verdade revelada de Jesus é que você tem a vida eterna quando você crê nele, você vai morar no céu. Mas nós precisamos mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, porque são as nossas emoções que nos aproximam de Deus ou afastam de Deus. Depende de um posicionamento. Esse posicionamento, ele vem com o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Conhecimento da palavra de Deus. Com o estudo da palavra. Com a bênção e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E como é que a gente consegue isso? Vamos lá, vou passar bem rapidinho. Efésios 4, 20, 21 diz: Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. João 14, 6 diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece a verdade que está em Jesus? Você sabia que o único que pode renovar sua mente é Cristo? Efésios 4, 22 e 24 diz o seguinte: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Romanos 6,6 diz o seguinte: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Deu um mal na cabeça de vocês, não dei? Fala para mim que eu dei. Na minha também deu, tá? Vou explicar. Qual a diferença entre o velho homem que foi crucificado e o que Paulo diz para nos despojarmos do velho homem? É simples. Lembra da asinha? A primeira asa é o velho homem crucificado com Cristo, ou seja, receber Jesus, o rodinho meio humano. E a segunda asa é o despojar-nos do velho homem. Não entendi ainda. Vamos lá, explicação. Paulo quer dizer que o velho homem, do ponto de vista da verdade, já foi crucificado com Cristo. Ou seja, já resolvi esse problema. Minha asinha não está branca mais. Mas ainda o velho homem habita em minha mente. Aqui minha mente é ainda a mente do velho homem. Meu Deus, eu não consigo. Então, embora eu esteja crucificado com Cristo, mas a minha experiência, ela ainda vive em minha mente. Eu ainda estou meio manquinho dessa asa. A gente tem que consertar essa asa. Como é que a gente conserta essa asa? O que eu faço agora? Faz o seguinte, vai para a escola de Cristo. A escola de Jesus Cristo é a melhor escola que tem. Essa escola diz o seguinte para você. Ela diz que você já é livre do pecado. Ela diz que o poder do Espírito Santo nos ajuda a renovar a nossa mente. Ela diz também que o Espírito Santo, perdão, aqui eu vou dar uma citação. É uma citação de um teólogo chamado John Owen. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo opera em nós e conosco, mas nunca sem nós. Então, o Espírito Santo pode operar em você e com você, nunca sem você. Você tem que deixar a pessoa usar você. Como é que você deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida? Como é que você faz isso? Precisamos renovar os nossos hábitos espirituais. Não adianta eu chegar em Jesus, receber a Cristo, aleluia, Senhor, obrigado, estou com a minha asinha da crucificação batendo, mas eu ainda continuo na prática dos meus velhos hábitos. Eu tenho que deixar de lado aquilo que eu fazia antes de conhecer Cristo. Eu tenho que ter uma conversão. Uma conversão significa mudança de direção. Eu tenho que mudar a minha vida. Como que eu mudo a minha vida? Como que eu tenho novos hábitos espirituais?
A escola de Cristo ela é bem simples. Jesus é o mestre e o conteúdo. Ele é completo. Jesus, não posso falar aqui, mas ele é completo. Ele fala do propaganda do banco. Aquele banco não é completo. Jesus é completo, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele traz você para a vida eterna, ele te dá a vida eterna e ele garante a vida eterna. É presente e futuro. E o passado, ele apaga. Amém? Ele apaga o passado? Amém? Desde que você ou receba e mude de direção na sua vida.Essazinha é fácil de resolver, mas e essa? Como é que você resolve? Nós precisamos, aqui é um ponto que eu quero gastar mais um pouquinho de tempo, é o seguinte: quem estava aqui domingo passado? 40% mais ou menos. Vocês lembram o que foi a pregação? Sobre discípulo. Então, gente, o que vocês pensaram nessa semana? Eu pensei bastante. E eu, sendo bem sincero, tem que ter coragem para ser discípulo. Tem que ter coragem. Porque negar-se a si mesmo é a grande questão. Jesus negou a si mesmo. Por você e por mim. E você está se negando aqui. Receber é fácil. Dar é difícil. E aí? Você vai ser sempre um seguidor? Ou vai ser um discípulo? Rafael, você vai ser sempre um seguidor? Ou vai se tornar um discípulo? Nada melhor que ter um exemplo de quem? De Jesus. Sem olhar. O que Jesus, quando precisava tomar uma decisão importante, ele fazia? Vocês lembram? Orava, ele se afastava, ele ia para perto do Senhor, ele se ajoelhava, ele não ficava junto com outras pessoas, ele ficava isolado com o Pai. Com o Pai. Quanto tempo você tem se isolado com o Pai? Você tem tido um tempo de oração? Você tem ficado em casa, no íntimo do seu quarto? Você consegue fazer isso? Você só ora na igreja? Como é que está sendo a sua vida? Você já pensou nisso? 2. Terminando 1. Jesus, ele era íntimo do Pai. Ele tinha intimidade. Ter intimidade com o Pai muda o pensamento. Porque você investe o seu tempo em coisas produtivas, coisas para o seu futuro, coisas para a eternidade. Mas dá para ficar no Face, né? Estou aqui evangelizando, mas estou aqui. Esses dias eu andei bloqueando algumas pessoas, tá? Porque eu abri assim, né, para ver alguma coisa e tal. Eu faço isso 2 vezes assim, por semana, mais ou menos. E eu abri, eu começava a baixar assim. Gente, das 1 hora atrás, 1h10 atrás, 1h20 atrás, 1h40 atrás, 1h40 esse cara não tem nada. Eu já conheço gente que ganhou a conta porque ele está ficando em base, todo postando as coisas. Então, cuidado onde você está gastando seu tempo. Você pode, não estou repreendendo a ferramenta de forma nenhuma, né? Mas usar a ferramenta para auxiliar o reino de Deus. Outra coisa, como tem sido a meditação na palavra do Senhor? Vocês têm feito devocional diariamente? Amém, ó. Alguém gente balançando a cabeça. Pouca gente, mas gente balançando a cabeça. Irmãos, se nós queremos ter uma mudança de postura, mudar, transformação, transformar o nosso entendimento, mudar de direção, buscar coisas do alto, nós precisamos focar. Focar em quê? Focar em Jesus. Focar na palavra. Focar na busca e no pleno conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso só temos
em algumas poucas formas. A principal delas é na intimidade da comunhão individual com o Senhor. A comunhão na igreja é bacana, mas você não vai ser renovado só aqui. Você tem que fazer isso em casa. Você tem que estar no teu quarto. Você tem que ler a Bíblia no teu quarto. Porque a revelação da palavra de Deus vem com estudo, vem com busca, vem com profundidade. Li 2 versículos. Hoje tá bom. Beleza, fiz minha parte. Eu estou no. Como chama aqueles aí? Método de leitura da Bíblia no ano. Hoje minha parte. Não adianta nada. Porque o Senhor vai falar com você na hora que você dedicar não só o seu tempo, mas a sua mente para Ele. Porque é na sua mente que vai entrar, que vai fazer você refletir, que vai fazer a ligação do Espírito com o seu corpo. Olha aqui. Precisamos trazer junto com os nossos corpos as nossas mentes ao Senhor. Eu percebo que muitas pessoas... Gente, é só o corpo, cadê a sua mente? Né? O culto racional tem a ver com saber por que eu estou aqui, para onde eu vou, por que eu quero ficar aqui, e quem é o Deus que eu estou louvando, adorando. Não vou olhar. Vocês vão fazer os cortes? Vão fazer os cortes? E as mentes? Vamos? Como é que a gente vai fazer o corpo e a mente? Ninguém vai arriscar? Buscando intimidade, busca que o Senhor venha. Precisamos aprender a fixar a nossa mente na palavra de Deus. Os velhos hábitos de pensamento serão trocados pelo poder da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Está escrito errado o pensamento, eu vi agora. Os velhos hábitos serão trocados pelo poder da palavra de Deus, que é a espada. Só assim. Não adianta. Vai ter que buscar, vai ter que pedir, vai ter que louvar. E agora eu fiz um lembrete para mim, tá? Vocês vão ler. Nada do que foi dito até aqui nos fará mais justos diante de Deus. Como assim? Eu estou falando de esforço próprio, tá? Eu disse no começo que o Espírito Santo me ajuda e eu ajudo o Espírito Santo. Eu coopero para o bem do desenvolvimento, do meu crescimento diante da presença do Senhor. Mas existe algo maravilhoso, que é a melhor coisa que nós temos na Bíblia, que é isso aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Efésios, a graça. Que gostosa a graça. A graça é maravilhosa. A graça nos conforta. Por isso que eu falei de virar responsabilidade. Porque se a gente olhar só a graça, o Senhor é maravilhoso, Ele cuida, Ele me perdoa, Ele me aceita, eu erro de novo, eu volto. Não zombe da graça do Senhor. Ela é de graça, mas ela custa caro. Eu escutei isso numa pregação, não sei nem se foi comigo mesmo, mas me impactou muito. A graça é de graça, mas custou um alto preço. A graça custou o sangue de Jesus na cruz. A graça é o que te deu a vida eterna. A graça é um presente. E é um presente para todos. Alguns aceitam, outros não. Mas ela está sempre aí, sendo derramada sobre as nossas cabeças. Que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas. Amém. Porque é a graça de Deus
que renova as nossas manhãs, ela se renova a cada dia, as misericórdias do Senhor vão se renovando. Ou seja, quando eu falo as misericórdias do Senhor, eu estou falando de graça, eu estou falando de abundância de graça, estou falando de abundância de amor, de abundância de algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Ir para frente. Por que eu tenho que ser transformado? É para você ficar lindão? Agora eu estou voando para as duas asinhas? Quando você está voando para as duas asinhas, você vai voar para transformar outras pessoas. Esse é o grande objetivo. Por quê? O Senhor tem um plano, que é o ID do Senhor. Todos conhecemos pregar o Evangelho. E não adianta, até adianta às vezes, mas você de asinha manca, você voa devagar, você dá uns pulinhos, tipo aquelas caminhazinhas do prato, sabe? Então você pula um pouquinho, vai e anda lá, né? Pula mais um pouquinho, com as duas asas não. Você é uma águia, vê do alto, consegue alçar voos longos. Mas, gente, nós precisamos das duas asas funcionando. Para a gente ter as duas asas funcionando, nós precisamos ser íntimos do Senhor no nosso íntimo. Ou seja, não precisa ninguém lá orar por você agora. Aquela hora é a hora sua. Você e o Senhor. Que hora você vai fazer isso? Não tem tempo. Eu também não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. E aí? Como é que você vai fazer? Arrume tempo, porque para outras coisas a gente quer, não arruma. Você chegar e falar assim, Bio, pizza, beleza? Você falou muito de pizza hoje, né? Tá bom, cachorro quente vai ter na igreja hoje. Tchum, encheu a igreja. E aí? A gente arruma tempo quando a gente quer. Então, quando você não tem tempo, questione qual é a sua prioridade. E lembre-se que a graça do Senhor está derramando sobre a sua vida. Transformai-vos. Quem aqui quer ser transformado? Quem aqui quer transformar outras pessoas? Quem aqui quer que o Espírito Santo ajude a ser transformado? Então eu vou dizer uma coisa para você. No versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, meu título é As Virtudes Recomendadas. 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. No zelo, não sejais remiss, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai das necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é quem cuidei do Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás graças vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Isso é o seguinte. Aqui nesse capítulo 12,
Paulo diz no 1 e no 2, ele fala assim: você precisa ser transformado. Eu não li do 3 ao 8, mas ele diz, ele fala sobre a igreja. E depois ele fala do 9 ao 21 sobre a comunhão com os outros. Isso aqui é testemunho daquele que vive em você. Então, eu tenho a salvação, também o testemunho. Ok? Ficou claro? Conseguiram entender? Essa mensagem, ela vem de encontro, como eu comentei no início, como o Senhor tem falado no meu coração, será que todos os crentes que eu conheço são crentes? Será que todos os crentes que eu conheço são crentes? Será que eu sou crente? Será que minha esposa é crente? O Espírito testifica no seu coração. O Espírito Santo de Deus testifica se você é crente ou não. Se você ainda sente que você não tem esse desejo, essa vontade de se tornar uma pessoa com a mente de Cristo, com o caráter do Senhor Jesus, não estou dizendo que você não vai pecar, estou dizendo que você vai construir um caráter próximo de Jesus. O poder do Espírito Santo que estava sobre ele é o mesmo que esteve no Pentecostes e é o mesmo que está aqui agora. Esse poder do Espírito ele pode tocar agora na sua vida e transformar o seu caráter com a graça do Senhor sobre a sua vida. Você só precisa estar disposto, estar disponível. Cris, eu vou mostrar um vídeo para vocês e depois a gente fala mais um pouquinho.
All of us have been marked. As time passes, life leaves its etchings on our mind, our body, even our soul. These markings come to define us, our place in society, and how we perceive ourselves. And as hard as we try, we can never seem to find a way to cover these marks and hide them from those who would judge us. One man proclaimed a revolutionary message of love and forgiveness, of hope and of freedom. This man, Jesus, the Christ, did not come to celebrate those who were regarded as perfect. Rather, he came to heal those whose hearts were broken, those labeled as outcast and unlovable. He willingly endured incredible pain and public humiliation, was despised, hated, and rejected so that we could know true love. He was beaten and bloodied and killed for us, and took the markings that should have been ours upon himself so that we could find forgiveness and a new start. And he did all this because of his limitless love for us, because he doesn't want us defined by the marks of our past. He came to transform our life on earth into one of purpose and fulfillment, so we can experience the freedom only a relationship with Christ can bring. You can begin this new relationship today, right now. Tell him you understand you've made mistakes and can't earn forgiveness, that you believe he died on the cross for you and me. He has taken our markings on himself with his death, that he is alive forever, offering the hope of a new and eternal future, that you want him to be your friend, your Lord. If you pray this prayer, find out more about Jesus and the life he wants you to have. Tem alguém aqui que quer que o Senhor apague a marca que tinha preparado? Todos nós já tivemos marcas. Alguns de nós podemos ter, né? Esse vídeo não é para você sair fazendo tatuagem. Não é essa a ideia. Não marcará o seu corpo. É só para dizer para você que ele tem o poder de apagar a sua marca. Aquela que dizem que você tem. Mas você não tem. Porque você já entregou o seu coração para ele. E onde que a gente vai se encontrar? No céu. É isso que é a grande majestade do Senhor. Ele tem o poder de nos dar a vida eterna, porque ele levou as nossas marcas e as nossas enfermidades naquela cruz. Então, você precisa dizer isso para aquelas pessoas que você sabe que tem marcas. Compartilhe esse vídeo. Esse pode pôr Face. Eu quero agradecer ao Senhor pelo poder da graça dele na minha vida e no teu coração. Ele esteja te cutucando para que você, quando for pisar à esquerda do caminho, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas que continue nos pés de Jesus. Porque quem é evolucionista aqui? Eu sou evolucionista. A evolução do homem é assim. Diante dos pés do Senhor. Que você seja um evolucionista. Fique sempre aos pés do Senhor. O desejo do meu coração é que o Senhor traga sobre a sua vida uma unção tremenda que você possa impactar não só esse bairro, mas como diz ali, vocês querem ganhar quem? O mundo. Para ganhar o mundo precisa de coragem. E a coragem é algo que é uma consequência da unção do Espírito Santo. E o Senhor ele está disposto a derramar mais e mais unção sobre a sua vida. Então cresça que essa lâmpada que tem no seu coração seja uma chama que possa tocar não só a sua família, mas também o bairro e todos aqueles à sua volta. Não importa onde você esteja, na escola, no trabalho, que o Senhor esteja abençoando e colocando ali a bênção dele. Quando você entra na casa de alguém e diz a paz,
Não é a paz. Oi, paz, beleza? Essa paz é que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e que ela multiplique por gerações. Deus abençoe vocês. Obrigado. E que o Senhor continue tocando e ministrando nas nossas vidas. E agradeço pela oportunidade. E que o Senhor esteja abençoando o seu ministério, né, fazendo com que ele prospere cada vez mais, você e sua casa. Em nome de Jesus.